Dona Sandra no paraíso dela. Um de cada, por favor. Um de cada. Aqui é bem parecido com o meu, só que pequenininho. E foi pra... Ah, bonito. São forró hoje. Adorei. Isso aqui eu adorei, ó, na praia. Depois você compra um lenço, muda aqui, ó. Sim. Não tá ótimo? Vou pegar um bonito, né? Um bonito. Vou pegar esse. Olha, com certeza. Ah, vou levar um desse também, da próxima vez. Que tal? Esse aqui na minha cara? Aprovado. Uhum. Aí, ó. E depois se você muda aqui? Sim. Aqui, ó, os vários estilos. Hoje ela tá de chefe. Como quase todos os dias. Isso é a verdade. Olha esse cuscuz recheado, meus amigos. Pós-feriado. Desse jeito. De avental. Tá linda, viu, minha filha? Quer um cuscuzinho? É um cuscuzinho recheado. Já vai sentar igual as nonas de avental. Era pra eu filmar o café da manhã que minha irmã fez, preparou, deixou aqui bonitinho, né? Mas aí sobrou só. Já acabou, já aí comeu tudo. Foi. Ficou só esse mesmo. Bom dia. Quinta-feira eu tava conversando com uma amiga e ela falou que tava resfriada. E eu tava sentindo assim uma pontada na garganta, mas nada demais, não tava percebendo nada. E então, cá estou, resfriada também. Leilinha, quero que você saiba que eu acho que isso é culpa sua, tá bom? Se você estiver assistindo esse vídeo, era pra compartilhar só as notícias, nada de doenças. E eu tava até me sentindo bem, né? Só tava com uma pontada assim, num lugar específico na garganta, mas nada demais. Aí a minha noite na hora de dormir mesmo, eu já comecei a sentir mais a garganta. Aí minha noite de quinta pra sexta foi bem ruinzinha. Passei sexta-feira na força de Jesus Cristo mesmo, porque na minha não tinha, então você tem que dar conta, né, do trabalho, das coisas. Aí passei me arrastando. A noite de sexta pra hoje, que eu estou gravando esse vídeo é sábado, foi melhor, graças a Deus. Mas mesmo assim, hoje ainda tô com esse mal-estar, né, no corpo, não raciocínio direito, só quero ficar deitada. Ficar assim me lembrou que toda vez que eu ficava doente na adolescência, eu assistia esse filme. Eu já tinha esse filme salvo no computador pra assistir toda vez que eu ficava doente. É uma comédia romântica com o Tom Hanks e a Meg Ryan. Nós vamos ignorar essa sinopse aqui. Vou pegar uma aqui no Google. Dona de uma pequena livraria, Kathleen Kelly odeia Joey Fox, proprietário da gigantesca rede de livrarias Fox Books. Quando os dois se conhecem através da internet, iniciam um romance online intenso e anônimo. Um dia, Joey fica sabendo que a encantadora mulher é sua rival de negócios. É uma comédia romântica muito gostosinha e divertida, muito divertida, com esses dois grandes atores. Recomendo pra você, se você nunca assistiu. Quando eu era adolescente, já ficava gravado no computador, através do famoso torrent, a nossa antiga pirataria. Depois mudei de computador e tal. Só cheguei a ver uma vez na Amazon, mas ele tava lá pra alugar, sabe? E agora a Netflix liberou, eu adorei. Mas na verdade nem cheguei a assistir, então hoje estou cogitando, já que estou neste estado. Tô querendo relembrar, né? Curtir essa nostalgia de adolescência. E o cabelo da Meg Ryan nesse filme é lindo, lindo, lindo. Eu já tive o cabelo curtinho assim, fico até com... Minha irmã não pode assistir esse vídeo, mas fico até com vontade assim de cortar o cabelo de novo. Lindo, lindo, lindo. Tem que ter atenção agora.
Não! Além de meu estrogonofe, ele passei pra comemorar. Eles querem dar? Poder das É raiz, sim. raiz. Aham! Ô, gente, veio tudo tão embaladinho já, ó, arrumado junto. Primeiro as vitaminas da mamãe. Não vamos mostrar a marca, que ninguém tá divulgando. O que é pra mim? As pedrinhas para o vaso sanitário. Principalmente pra você. Este querido aqui que comprei de R$ 75,90. Sendo que normalmente eu comprei ele de entre 80 e 90 reais. E lá na farmácia estava de 130 aquele dia. Tana. Um pãozinho na chapa, queijo, presunto e ovo, preparado pela chefe Emily, maravilhosa. Um chazinho de abacaxi com gengibre e mel. E ali mais tarde, me esperando. Sextou, meus amigos. Pega bem aqui nessa parte aqui, ó. Nessa parte é isso aí, tem bastante, ó. Isso aí. Tá ótimo. Um arraso. Agora eu vou guardar pra quando sua mãe chegar com o meu coco ralado. Adoro ficar aí gritando, tô de boa esperando. Quanto mais. Um dia batata frita, mas no outro o prato tá colorido. Oi, oi! Hoje é dia de unboxing. Eu decidi que eu ia fazer a coleção de um determinado autor. Comecei, tava ali pela Amazon, vi uns livros da LPM Pocket e estavam bem acessíveis, então eu decidi que eu ia começar por eles. Comprei logo uns 5 livros desse autor. Falei com minha irmã que eu tinha começado uma coleção e aí ela ficou super animada. Grava um unboxing. Então, cá estamos nós. Comprei 5, então 3 chegaram primeiro. Depois os outros 2, tipo, chegou numa semana e depois na outra semana chegou o último. E então eu guardei aqui 15 dias esses livros pra abrir com vocês. Vejam que privilegiados. Bora lá que eu estou ansiosa para ver esses livros. Eu decidi comprar os livros pela sinopse, tá? Pela história. Dessa vez eu li lá do que se tratava porque eu não conhecia, não tinha lido, na verdade só tinha lido um livro desse autor. Daqui a pouco eu conto pra vocês essa história, que inclusive esse é um dos livros que deveria estar naquele meu vídeo sobre livros marcos da minha vida, mas eu esqueci dele. Tá em tempo de atualizar, né? Como eu falei naquele vídeo, conforme a gente vai vivendo, a gente vai passando por algumas leituras que vão marcando a nossa vida, então esse vídeo sempre vai precisar ser atualizado.
vamos lá para o primeiro. Não, pera. O primeiro, na verdade, ele chegou com umas... Foi o último que chegou. Com essa caixa aqui, eu já abri ela porque chegou com alguns outros pedidos que eu fiz da Prime Day, Amazon Prime Day. E aproveitei bastante. Até mostrei aqui pra vocês. Então esse foi o primeiro que eu tava interessada, na verdade. Otelo, do Shakespeare. Eu procurei essa obra por causa de uma frase que eu vi no YouTube. Então, com certeza, esse estava na lista dos cinco primeiros que eu ia comprar para o começo da coleção, fazendo coleção de Shakespeare. Eu fui atrás dessa obra por causa da frase e aí eu li mesmo num PDF que eu achei na internet, eu baixei, mas agora tinha umas partes que eu queria marcar e tal, então agora vai ficar muito mais empolgante. E uma coisa que eu gostei muito desses livrinhos da LPM é que no final do livro tem a coleção LPM Pocket. Então tem outros livros que você pode se interessar, né? Eles têm já sugestões de outros livros. Eu adoro um livro que vem com indicação de outros livros para você comprar. Deixa eu ver se eu acho aqui a frase que me fez ler esta obra. Nessa versão a frase fica assim, aqui na página 73. Como são pobres os que carecem de paciência, que ferida alguma vez cicatrizou que não fosse por etapas? Foi por causa dessa frase que eu comprei, que eu comecei a ler este livro e agora tenho ele em mãos. Próximo, então, que eu já estava abrindo, foi o Sonho de uma Noite de Verão. Uma fadinha na capa. Bora ver. Deixa eu ler a sinopse de Otelo pra você, né? Vou ler conforme tá aqui no livro, tá? O ciúme ganhou dimensão clássica a partir de Otelo, e Otelo é citado sempre como símbolo de ciúme. Shakespeare vai fundo ao construir essa tragédia em que explora várias faces da alma humana. O pérfido Iago conduz Otelo ao ciúme infernal e enlouquecedor. O bravo Mouro, veterano de terríveis batalhas e representante militar do reino de Veneza, capitula diante do mais mesquinho sentimento de ciúme em relação à bela Desdémona. Se encontrar uma outra sinopse melhorzinha na internet, eu coloco aqui na descrição, tá? Caso você seja desses que se interessam mais por ler por conta da sinopse. Tem gente que vai pelo título, tem gente que vai pela capa do livro, pela última página do livro, né? Cada um tem sua isca. Assim. Vamos ler a sinopse. Numa noite de verão, num bosque, 4 jovens enamorados encontram-se e desencontram-se. Lisandro ama Hérmia, que ama Lisandro e é amada por Demétrio, que é amado por Helena. Depois Demétrio ama Helena, que ama Demétrio e é amada por Lisandro, que é amado por Hérmia. Na manhã seguinte tudo se resolve e há um casamento triplo, pois casam-se também o Duque de Atenas e a Rainha das Amazonas. Na festa, no Palácio do Duque, apresenta-se uma peça de teatro amador escrita e encenada por trabalhadores locais. É hilariante de tão ruim a comédia trágica que teve ensaio naquela noite de verão, naquele bosque habitado por fadas e duendes que tem seu rei e sua rainha, que disputam a guarda de um menino indiano, e por isso esta rainha apaixona-se, naquela noite de verão, por um mortal com cabeça de burro. Agora eu já estou curiosa pela história. Interessante. Vamos ver. Eu gostei até a fadinha aqui na capa, né? Uma coisa que eu adoro desses livros da LPM Pocket, dessa editora, é que é rápido de começar o livro, sabe? Você tem algumas informações aqui sobre a vida e a obra do autor. Aqui, mas são tipo 3 páginas e depois você já vai direto pra obra, que é uma coisa que eu gosto quando eu tô no meu primeiro impacto com a história. Eu gosto de descobrir a história por mim mesma, só de ler a história e ver o que eu entendi, o que eu senti, como que foi que aquilo me impactou, qual a parte mesmo da história que me pegou. E o primeiro livro que eu li de Shakespeare foi esse, do Hamlet. Só que esses livros da Penguin, alguns eles vêm com alguns, porque eu não comprei todos os livros da Penguin, então não sei dizer. Mas
Tipo, vem aqui com introdução e notas sobre a tradução, notas sobre o texto e várias coisas, Hamlet, seus problemas e tal. Então é um livro mais para quando você quer estudar uma obra, ou conhecer profundamente. Tanto, ó, tem toda essa parte aqui de introdução e notas, e depois começa, enfim, a história do Hamlet. Só que não para aí, porque no final também temos notas. Temos mais notas sobre as cenas, sobre os atos, né? Então, a parte mesmo que, essa parte aqui do meio mesmo, que é sobre a história do Hamlet. E esse livro eu li em 2021 para 2022, para 2023, por aí. Vou pegar depois a data certinha. E eu li esse livro na época que eu tava fazendo as aulas práticas da autoescola, e era meu sonho tirar a carteira. Então eu tava no processo de realizar o meu sonho. E eu tava de férias do meu emprego na época, então eu marquei as aulas práticas da autoescola para o primeiro horário da escola, que acho que, se eu não me engano, era 7h30. Então eu ia fazer a aula, depois voltava, era o que, 1 horinha de aula? Depois voltava, tomava café e ia pra varanda ler Hamlet. E eu me surpreendi porque Hamlet é muito conhecido, é um clássico. Shakespeare é basicamente um fundamento aí da dramaturgia, né, do cinema. As obras de Shakespeare são referências para muitas outras obras. E quando o nome é tão famoso e colocado assim como um clássico, você fica um pouco receoso de ter a sua própria experiência com a obra. Você pensa, será que eu tô pronto? Será que eu vou entender? Tem tanta gente tão especialista no assunto, será que eu vou ser capaz de entender o que aquela obra está querendo dizer? Será que eu vou ser capaz de ler? Será? E na verdade você tem que ter a coragem de se colocar lá diante da obra para ter a sua própria experiência, para ver o que a obra vai impactar em você, porque às vezes, tá bom, pode ser, por exemplo, Otelo, que a gente leu aqui, né? Pode ser tratar sobre ciúme, mas talvez alguma atitude tem um cara aqui, Cássio, alguma atitude do Cássio em si que me chame mais atenção e que me impacte e que vai ali reverberar na minha vida, sabe? Vai me fazer pensar e... Nossa, aquela obra me chamou a atenção por causa do Cássio e não exatamente do Otelo e do assunto do ciúme. Então você precisa ter essa coragem. Foi quando eu tive a coragem de falar, não, eu vou ler Shakespeare por mim mesma, vou ver o que eu vou sentir, como vai ser a minha experiência. E eu gostei muito desse formato de atos, que é uma peça, né? Então eu falo, entra fulano, tipo aqui, deixa eu ler pra você ter um exemplo. Ato 1. Entram Bernardo e Francisco, 2 sentinelas. Bernardo, quem vem lá? Francisco, não, você responde alto, apresente-se. Bernardo, viva o rei. Francisco, Bernardo, o próprio. Aí, enfim, vai tendo essa dinâmica de diálogo e eu gostei muito, muito, muito. Então, desmistificou aquele Shakespeare do pedestal, sabe? De os clássicos inacessíveis. Então, sigamos pro próximo. Esses daqui, eu acho que já vieram uns 3 ou 2 juntos. 2. Macbeth. Vamos ler Macbeth, né? Macbeth é um general do exército escocês muito apreciado pelo seu monarca, o rei Duncan, por sua lealdade e seus préstimos guerreiros. Um dia, ele e Banquo, outro general, são abordados por 3 bruxas que fazem os seguintes vaticínios. Macbeth será rei, Banquo é menos importante, mas será mais poderoso que Macbeth, e os filhos de Banquo serão reis. Macbeth não compreende as confusas palavras das aparições, mas elas calam fundo dentro de si. Ele relata o estranho encontro para a mulher, a Lady Macbeth, uma das mais perfeitas vilãs da literatura, que ambiciosa exerce seu poder sobre o marido, levando-o a cometer o gesto fatal de traição ao rei, que desencadeará a tragédia dos dois e uma reviravolta na corte. Esse aqui, confesso que foi o que mais me chamou a atenção. Eu tinha lido bem essa sinopse mesmo. Acho que tá mais parecido com o que eu li. Pela sinopse, esse havia sido o meu preferido. Então vamos ver depois com a leitura do livro, né?
Claramente esse vídeo aqui vai fazer parte de uma playlist, porque como eu decidi que vou fazer uma coleção de Shakespeare, esses aqui foram só os primeiros dessa editora, né? E vai ser pra toda a vida agora. Qualquer livro de Shakespeare que eu estiver encontrando aí por outras editoras ou em outras versões, eu vou estar comprando. Então se prepare que isso aqui vai dar uma playlist até enquanto este canal durar. Enfim, já gostei. Esse aqui, acho que eu vou ler primeiro Otelo, né? Desta versão, e depois esse daqui, que eu fiquei muito interessada. E o outro foi A Comédia dos Erros. A Comédia dos Erros é tida pelos pesquisadores como a primeira peça de Shakespeare, com sua estreia nos palcos tendo ocorrido provavelmente em 1594. Os erros a que se refere o título são enganos provocados pelas pessoas que conversam alternadamente com um gêmeo e outro, sendo um residente de Éfeso, onde se passa a ação, e o outro estrangeiro. Os gêmeos são idênticos e têm ambos o mesmo nome, Antíforo. As confusões multiplicam-se, assim como a comicidade da trama, porque há mais um par de gêmeos idênticos em cena. Os irmãos que atendem pelo nome de Drômio. Interessante. Vamos ver no que isso aqui vai dar. Esse aqui eu comprei pelo título. Eu escolhi ele pelo título, A Comédia dos Erros. Aí eu queria ver o que é, como vai dar a graça desse negócio. Esse aqui, as páginas já são brancas. Então você vai ver que nesses três as páginas são amarelas, mais amareladas, e esse aqui a página é branca. As peças são curtinhas. Ó, esse tem 106 páginas. Esse aqui é A Comédia dos Erros. O Sonho de uma Noite de Verão tem 120, cerca de 120 páginas. Macbeth tem 124 páginas. Otelo, 168 páginas. Otelo é mais grossinho. Por enquanto estamos assim. Vai ficar lindo, né? Principalmente quando eu tiver uma estante. Antes, na antiga cidade em que eu morava, eu tinha mandado fazer uma estante de 2,10 metros e ela era bem bonita. E depois, quando mudamos de cidade, eu vendi essa estante. E agora o sonho é reconquistar uma estante para colocar os livros. Assim, na casa onde eu estou morando atualmente não tem tanto espaço, sabe? A gente vai comprando mesmo na cara e na coragem, vai comprando os livros e depois arranjando um lugar. E vamos para o último. Eu adorei essa embalagem, tá certo? Essa embalagem da Amazon. A Copa. Infelizmente perdemos um trágico, sofrido jogo. Mas bora lá. Só tem uma aqui? Acho que só tem uma. Toda essa embalagem para um único livro. Ah, esse aqui é famoso, O Mercador de Veneza. Esse aqui eu já vi o Summer comentando muito sobre o livro. Então esse aqui eu já fui certamente induzida. Tem uma versão de Shakespeare do Clube dos Pensadores. Eu comprei o box do Clube dos Pensadores e eu fiz aqui um unboxing. Um dos primeiros vídeos aqui no canal. Ainda temos poucos vídeos, mas um dos primeiros foi esse, que eu comprei esse ano, inclusive, pro meu aniversário, em fevereiro. E esse aqui também é página branca. E tem uma versão linda de Shakespeare lá, eu vou pegar depois a foto, que esse livro ficou com minha irmã, já que eu já tinha esse aqui da Penguin. Mercador de Veneza. Mercador de Veneza é uma das obras mais polêmicas de William Shakespeare. Escrita por volta de 1596, aborda o choque entre diferentes culturas, tema tão presente hoje como na Inglaterra do século XVI. Tradicionalmente classificada como comédia, apresenta elementos típicos do romantismo. Um exemplo é a heroína da peça, Pórcia, uma dama italiana à procura de um marido. A história tem lugar em Veneza e a fictícia Belmonte e mostra o antagonismo entre Antônio, o mercador do título da obra, comerciante cristão de prestígio, e Shylock,
eu acho que se fala assim. Um usurário judeu que leva o outro ao tribunal ao intuito de cobrar uma dívida. Para criar este, que é um dos mais populares personagens, Shakespeare se inspirou na peça O Judeu de Malta, de seu contemporâneo Christopher Marlowe. Terás mais justiça do que querias. Então é isso, foram os meus primeiros 5 livros da coleção Shakespeare. Esses daqui todos da LPM Pocket, da editora LPM Pocket. O Mercador de Veneza, Otelo, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão e A Comédia dos Erros. Assim que eu for comprando outros mais, eu venho atualizando aqui. E conforme eu for lendo também, e algo assim me chamar a atenção, com certeza eu venho aqui pra gente conversar sobre a obra. Mas então, nesse tempo em que eu fiquei esperando esses livros todos chegarem, levou aí por volta de uns 15 dias, eu comprei um outro livro. Inclusive foi no começo da Prime Day, que eu não sabia exatamente ainda que era Prime Day, mas eu tava vendo que estavam os livros em promoção. Eu comprei um livro, comprei esse livro aqui, do Tony Robbins, Poder Sem Limites, A Nova Ciência do Sucesso Pessoal. Ele é grandinho, viu? Me surpreendi muito com isso. E tem muitos artigos, muitas pesquisas, né? O assunto, quando ele vai tratar, é em cima de artigos, de pesquisas, de dados. E eu gostei muito dessa dinâmica, desse estilo. Às vezes tem estatísticas, muitos números, então pode ser que a leitura fique um pouco cansativa em algum momento, porque vai ficar mais, por exemplo, entre aspas, científico, mas me surpreendeu por causa disso, então foi mais profundo, sabe? Apresentou bem mais qualidade no assunto do que eu achei que seria, do que eu tava esperando, na verdade, né? Do que eu tava esperando. Eu estava na época lendo este livro aqui, deixa eu abrir aqui no aplicativo da Skill, Dinheiro, Domine Esse Jogo, já do Tony Robbins, que eu tinha ouvido falar sobre esse livro, e como eu consegui encontrar num aplicativo da Skill, eu falei, olha, vamos ver se o livro é bom, se eu vou gostar da dinâmica do livro, se eu vou gostar do assunto, de como o assunto é tratado. E esse aplicativo, ele tem funcionado pra mim assim como um test drive, sabe? Tem alguns livros que eu tô mais curiosa pelo assunto, mas não quero comprar ele agora. Então, se eu encontro ele no aplicativo, eu começo a ler, ou às vezes ouvir, porque no aplicativo você tem a opção, alguns livros e-book, outros livros audiobook, e eu vejo se eu gostei, se realmente me interessou, se era alguma coisa que eu tava esperando, ou então eu deixo pra lá. Um dos livros que eu li no aplicativo da Esquilo foi o Roube como Artista. E eu gostei muito, fiz algumas marcações, mas a experiência com ele não foi suficiente pra eu falar, tenho que comprar este livro, preciso desse livro. Não, ele ficou na lista de um dia eu compro, mas funcionou pra mim as anotações à parte, só já foi suficiente, sabe? Mas esse livro aqui do Tony Robbins tá me surpreendendo e eu quero comprar ele depois. Esse livro tem o quê? 770 páginas, eu tô na página 174. Falei com meu irmão, esse livro fica assim, sempre jogando a gente pro próximo capítulo. A gente vai falar disso, mas não agora, é no próximo capítulo. Então tem umas partes assim que dá uma enroladinha, sabe? Só que eu comecei a ler esse livro e ele travou o aplicativo da Skill. Ele passou por uma atualização e depois ele travou. E aí eu falei, gente, mas e agora eu não tô conseguindo dar andamento no meu livro? E queria continuar nesse assunto sobre finanças e tal. Aí eu lembrei que eu e minha irmã tínhamos comprado esse livro aqui, o Psicologia Financeira, em 2024, se eu não me engano foi 2024. Então a gente tinha esse livro aqui em casa. Eu falei, fazer o quê? Não tô conseguindo abrir o aplicativo, bora lá. E agora eu tô aqui na página 67, Compostos e Confusos. E a experiência com ele tá sendo muito boa. Já ouvi falar muito bem sobre esse livro. Uma coisa que me surpreendeu, na verdade, é que os dados, as estatísticas, como eu falei, o livro de finanças do Tony Robbins, ele tem esses pontos também, como nesse aqui, né? Ele também tem esses pontos de pesquisa, de artigo, de dados. E foi uma das coisas que me ganhou nesse livro, tanto nesse quanto nesse aqui que eu folheei. E esse aqui também é assim, então ele vai ter dados, vai trazer pesquisa. E o que me chocou é que se eles estão apresentando essas estatísticas preocupantes com dados
das famílias dos norte-americanos, imagine então como estão os dados do Brasil. Porque, meu Deus, se a economia deles, norte-americana, é melhor, a moeda deles é mais forte e tem essa preocupação com o comportamento da massa, imagine então no Brasil, que a nossa economia não é organizada, nossa moeda não é forte, a gente adora um parcelamento, um cartão de crédito, a gente cresce ouvindo nossos pais, os nossos conhecidos falando do sonho da aposentadoria, então estamos sempre terceirizando o governo da nossa vida, das nossas finanças, da nossa educação. É triste, né? Triste. Aqui logo no início do livro, ele diz assim: o problema é que saber o que precisa ser feito não tem relação alguma com o que acontece dentro da sua cabeça quando você tenta fazer a coisa em si. E trabalha isso de que finanças tem muito a ver com o seu comportamento e não só com o fato de você organizar uma planilha e saber das suas contas e saber que você precisa guardar e saber que você precisa investir. E na página 26 diz assim: em tese, as pessoas deveriam tomar decisões quanto a investimentos com base nos seus objetivos pessoais e nas particularidades de cada opção de investimento disponível naquele momento. Porém, não é isso que acontece. As decisões sobre investimentos mais importantes da vida das pessoas estão fortemente ancoradas nas experiências que elas tiveram na própria geração, sobretudo nas do início das suas vidas adultas. Então a gente é muito influenciado pelo como nossos pais pensam sobre dinheiro, o que eles viveram e o que eles falam sobre dinheiro. Eu gostei uma coisa desse livro, é que o autor mesmo diz, Morgan, ele diz que não precisa fazer uma leitura no sentido aqui dos capítulos, né? Capítulo 1, 2, 3, 4. Não, você pode abrir e ver algum capítulo que te chame a atenção. Isso é muito bacana. Eu sumário pra vocês. Capítulo 1. Ninguém é maluco. Sorte e risco. Nada é o suficiente. Compostos e confusos. Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico. 6. Devagar e sempre. 7. Liberdade. 8. O paradoxo do dono do carro. 9. Fortuna é aquilo que você não vê. 10. Guarde dinheiro. 11. Razoável é maior do que racional. 12. Surpresa. 13. Margem para imprevistos. 14. Você vai mudar. 15. Nada é de graça. 16. Você e eu. 17. A sedução do pessimismo. 18. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. 19. Recapitulando. 20. Confissões. E depois tem um pós de uma breve história sobre por que o consumidor americano pensa da forma que pensa. Tem um capítulo aqui, o capítulo 2 de Sorte e Risco, que conta sobre Bill Gates e um amigo dele que tinha a mesma probabilidade de ter sucesso, só que um teve sorte e o outro sofreu com o irmão da sorte, que é o risco. Uma história triste. Foi uma história bem triste. E teve o capítulo aqui sobre o suficiente, capítulo 3, nada é o suficiente, mesmo quem já é rico comete loucuras. E vai contando umas histórias assim que você fica, meu Deus, qual é o meu objetivo? Onde é o meu suficiente? E diz assim uma parte: ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. Eu tava conversando com minha irmã justamente sobre esse ponto, porque na vida, assim, como tudo, né? Não só na parte das finanças, mas a gente tem uma meta de X, de conseguir ter um resultado X, e na verdade, enquanto a gente está no processo, a gente muda a linha. Eu quero chegar aqui, aí a gente aumenta a linha pra cá, e quando a gente está no processo e você tá quase alcançando, você aumenta lá a régua e você acha que continua fazendo isso e parece que você nunca bate a sua meta. Deu pra entender? Então, realmente a gente se sente assim na vida e nas finanças também. Ocorre da gente cair nessa armadilha de estar sempre aumentando a nossa régua, sem desfrutar de que a gente perceber de que a gente alcançou o objetivo e desfrutar. Comecei a me interessar por esse assunto de finanças comportamentais com a doutora Jéssica Campera. Conheci ela, deixa eu ver, não sei se foi final de 2025, acho que foi final de 2025, através do Matheus Nogueira, do canal do Investidor de Verdade. E agora em 2026, quando eu abri a comunidade lá do reservatório de dopamina,
eu vi que tinha um módulo da doutora Jéssica Câmpara e eu fiquei muito feliz, porque acho que são 6 aulas de 1 hora e ela é muito boa no assunto, ela traz conteúdo denso, sabe? Tanto que a primeira aula foi com minha irmã, calma, agora eu preciso parar um pouco e processar. Traz dados, artigos, estudos, então é um material assim muito rico. E se você não conhece o Reservatório de Dopamina, o famoso RD, é uma comunidade, um local criado pelo esse neurocientista Eslen Delanogari. E lá temos muitas aulas sobre o nosso comportamento, sobre como funciona o nosso cérebro. E tem aula dos mais diversos assuntos. Quanto mais você entende como você funciona, como o seu organismo funciona, quanto mais você se conhece, melhor você se torna, melhor você consegue lidar consigo. Por exemplo, em finanças comportamentais, a doutora Jéssica ela vai trabalhar com os tipos de personalidade. E cada tipo de personalidade gasta de uma maneira, ou enxerga o dinheiro, melhor dizendo, enxerga o dinheiro de uma maneira diferente. Por exemplo, quando eu vou comprar algo pra mim, que não seja livros, quando eu vou comprar algo pra mim, eu pesquiso muito, eu analiso, eu faço as contas, eu vejo o orçamento, eu pesquiso de novo, eu pesquiso em um lugar, eu pesquiso no outro, até eu estar ali convicta de que realmente é aquilo, vale a pena, eu vou comprar. Mas se uma pessoa que eu amo fala que quer alguma coisa, eu não penso 2 vezes, eu não meço esforços pra ir comprar, pra dar de presente. Então, entender o que te faz gastar e o que te motiva a guardar, a investir, faz total diferença quando você entende como você funciona. E as finanças comportamentais me mostraram um mundo novo, além das planilhas e dessa organização financeira que a gente já tá acostumado a ouvir. Qual é a sua impressão sobre o meu... Saber que gostei muito. minha coleção? Eu acho que eu tenho que comprar outro pra não riscar nenhum dia. Isso é importante. Eu queria dizer que eu achei muito interessante essa história aqui. Gostei também de saber essa informação de que esse foi o primeiro dos pesquisadores que lançou. E ele tinha 30 anos quando lançou a primeira peça. Então, se você está nos 20, como eu, não se desespere. Por ver os resultados das outras pessoas. E você está construindo ainda. E eu achei linda essa capa aqui. Do Mercador de Veneza. Esse é muito famoso, né? Esse título. E esse daqui também gostei bastante da capa. Tem muitos filmes que provavelmente tem essa referência, porque a gente sempre vê um filme com esse título. E esse daqui, o Kelly tava lendo, contando as histórias pra gente, eu já quero saber o final. Aquele iago mineral. Exato. E eu falei pra ela que tem uma versão de 1900 e pouco desse filme também. Então, depois a gente só pode assistir depois. Eu tava falando que Shakespeare, ele tá falando pro pessoal aqui, que Shakespeare, ele é a base, o fundamento da dramaturgia. É mesmo, então, todo mundo fica copiando. Não, copiando uma referência, exatamente, uma releitura. Exato. Eu não consigo comprar a Megera Domada. Foi mesmo, foi o que eu queria que você fizesse. Porque eu contei que o primeiro livro de Shakespeare que eu li foi o Hamlet, mas minha irmã leu a Megera Domada, então vamos ouvir os relatos dela. Poesinha. E eu vou dizer que eu fiquei chocada com a história, principalmente quando chega na parte do final. E que a irmã se casa, a irmã mais velha tem que se casar pra poder a mais nova conseguir. Tem os queridos como se fala? Os caras que estão cortejando. Isso aí, então tem os caras que estão cortejando a Bianca, a irmã mais nova. Mas aí eu não quero te falar spoiler. Não pode. Só que eu comecei a história e achei que ela ia pra um caminho específico e depois ela me surpreendeu totalmente. E eu até quero reler quando você comprar pra ver qual vai ser a minha impressão. Foi o primeiro compre esse, leia esse livro. Exatamente. E a versão também, né? Pra gente ver, porque o seu livro aí? Tá. Que aqui são as comédias e sonetos. Versão do segundo volume de Shakespeare. Focar aí, querido, focou. E aqui tá assim, é bem bonito. Aqui as peças normalmente, igual as versões mais novas. E aqui vem os sonetos. Perdi desde todo contando pra você ler. Você dá uma olhada, você que tem interesse. E aqui termina igual a capa. Lindo. Uma relíquia. Então, meus amigos. Essa versão é de quanto? De 1900 e... Não tô achando. 1981. Ela é editora Victor.
ler agora, que ela não comprou esse. Quem sabe eu não encontrar algum aqui pra poder fazer a leitura conjunto, não é mesmo? É muito melhor quando a gente lê em conjunto, né? Porque você tem com quem trocar as ideias. Olha lá. Vou ler com você O Mercador de Veneza e O Sonho de uma Noite de Verão. Eu só li A Megera Domada por enquanto. Eu vou comprar a Megera Domada. De pão de ló e um beijinho. Seu jeito vai ser melhor. Confia. Eu vou fazer uma massa de pão de ló e um beijinho normal mesmo, sem ser meio cremoso, sabe? A pessoa quando é artista e cozinheira, entendeu? Ela tem um jeito dela. Como ela tem que fazer acabou. Agora eu vou jogar eu decidi jogar logo então o abacaxi pra mesclar no gosto, sabe? Magnífico. Primeira torta de aniversário feita por Dona Emily. Histórico. Essa aqui é para o aniversário de Dona Sandra. Na verdade, as coisas aqui em casa não saíram como a gente planejou, não é mesmo? O lugar a gente se pede, bolo não tava perto, não tinha acontecido acidente. Eles estão em reformas. Não sei dizer. Não, eu fui lá ver, pegou fogo tudo. Aí eles estão reformando agora. Deve estar postado assim, nada que aconteça ruim vem pra, né? Não vem pra poder ser modificado e melhorado. Aí eles estão agora em reconstrução. Então, quando eu entrei em contato pra fazer o orçamento, eles disseram que só daqui 3 semanas. E aí fizemos o quê? Pensamos, eu pensei, meu Deus, e agora? Qual vai ser um outro lugar que mamãe talvez queria experimentar ou gostaria, né, de pedir e tal. E aí ele me falou, a gente faz! Exatamente, a cozinheira da nossa casa queria desbravar este novo mundo das tortas. E aqui estamos com uma torta de abacaxi. Isso aí. Com coco. E aí, uma regra que existe nessa casa. As pessoas sempre experimentam mesmo. E dá errado. Exatamente. Então eu quero deixar aqui registrado que ele fez o primeiro chá dela de casca de tangerina. E o chá ficou horrível, mas a gente tomou tudo. E eu falei com ele que eu iria fazer questão de filmar isso aqui e deixar registrado, não só para vocês, meus queridos, que estão aqui assistindo, mas principalmente para os meus filhos, quando eu for contar a história da primeira torta feita pela tia deles. Ai, que lindo. Você já quer conhecer meu sobrinho? A minha da confeitaria. Fala sério, olha que coisa linda. Com certeza não vai estar amargo. Então, digo nada. Primeira vez pra tudo, gente. Desbrave o mundo. Esse aqui tá de raspa.